Oi, meus fofos, minhas fofas e meus fofes. O assunto em tema de hoje é autoestima. Jamile, se apresenta para o pessoal e depois fala para mim como que você trabalha com autoestima no seu dia a dia. Boa tarde. Primeiro quero agradecer pelo convite, a Tatiana Toboni, a vocês todos por gastarem. É assim, quebra? Que é pra eu fazer? Ó, isso vai ficar tudo no podcast, viu? Não, corta essa parte. Meu nome é Jamile Lopes, eu virei Jamile Gurski faz quase 6 anos, quando eu casei com o homem da minha vida. Sou mãe de Zach Gurski. No momento moro em Montreal, Quebec, Canadá. Montreal, como diz minha professora, porque ela briga comigo, porque eu sempre falo T. E é isso, amiga da Tati, há alguns anos, nos conhecemos na faculdade. Dificilmente eu chamo de Tati, porque na nossa vida ela é a quebra-barraco, né? Eu sempre disse que ela é a versão branca do Tati quebra-barraco. E aí a Tati me convidou para estar conversando num podcast. Inicialmente eu pensei, mas gente, vou falar o que no negócio? Mas diz ela que era para fazer, aí eu vim, tô aqui. Né, Então, quebra? eu não tinha pensado ainda, mas daqui 2 anos já fazem 20 anos que nós somos amigos, que nós nos conhecemos em 2003 na faculdade, né? 2003? Foi, 2003. Caracas, faz 2023 tempo, fazer é 20 anos. verdade. Vim, E você falou que está aí no Canadá, aí você falou Montreal é a cidade, isso? isso. Quebec é Montreal o é a estado, cidade, Quebec é a província. que aí não é estado, né? Quebec é a província francesa, é a província que fala francês no Canadá, né? É a Interessantíssimo. província francesa e que prima muito por ser francesa. Aliás, um dos valores aqui do Quebec é a língua francesa. E quando a gente chegou aqui, não sabia tanto por quê, porque o Quebec é tipo diferentão do Canadá, do resto do Canadá. Então, várias coisas aqui. O Canadá em si é meio igual aos Estados Unidos, né? Que cada estado tem as suas leis. Aqui também tem várias coisas nas províncias, só que não são considerados, não são chamados estados, são chamados províncias. As províncias, cada uma tem meio o seu estilo, leis. Por exemplo, agora eu estava estudando o payroll. Payroll é folha de pagamento, imposto, nesse sentido. Então, cada província tem o seu imposto. E algumas coisas, por exemplo, o Quebec é o único que tem o próprio imposto completamente separado do resto do Canadá. Então, Entendi. tem muita coisa que as pessoas falam, porque o Quebec ele é o diferentão, ele é metida base com essa história de francês, nananã. Mas se você estudar um pouco, e isso eu só aprendi depois que eu estava aqui, realmente houve uma... Como é que vamos falar? Eles foram... A população francesa que estava aqui foi muito maltratada no começo, né? Pela própria coroa. Porque até hoje o Canadá ele tem rainha, que é a rainha da Inglaterra. Mas ela serve só de nome, de mais nada, né? Quem manda e quem faz tudo é o primeiro-ministro, que é o primeiro-ministro mais lindo do mundo, desculpa, é o meu. Não, gente, sério, agora parem todos, digita aí, Trudeau. O homem é lindo, ele dá o discurso em inglês-francês, assim, ele fica mais lindo ainda. Então, mas voltando... Onde que eu Não, tava? deixa eu só perguntar. E aí o primeiro-ministro, ele comanda o país inteiro, é isso? Sim, o país inteiro. Então, o Quebec E está... cada província tem tipo um governador, entre aspas, ou não? Ou é diferente aí? Daí aí tem o primeiro... Eu tenho o ministro aqui do Quebec, que é o Ah, entendi. Legault. Então, É, tem o primeiro-ministro só que é tipo o que nosso isso, presidente,
E aí tem o ministro da Que é o província, que é tipo os governador. governadores. Só Entendi. que aqui, vamos dizer assim, o governador estadual tem muito mais poder do que o daí. Entendeu? Uhum. Porque tem coisa que vale aqui no Quebec que não vale na província ao lado. É a mesma coisa nos Estados Unidos. Por exemplo, nos Estados Unidos, a maior parte do país, você não pode beber na rua. Você não pode Entendi. tomar nada que tenha álcool na rua, andando na rua ou no carro. Por exemplo, se você vai num restaurante, você pede uma garrafa de vinho e você não termina de tomar, você não pode levar ela embora, porque você não pode carregar a garrafa de vinho aberta. Se por acaso a polícia te pegar, pode dar treta. Entendi. Porém, o Mississippi, se não me engano, o Alabama, pode. Entendeu? Então tem algumas leis que mudam, igual pena de morte. No Texas tem pena de morte, em outros estados não tem. Imposto. O imposto lá, quando você compra uma coisa, você paga o imposto depois que você compra, né? Você vê o valor aqui, eu quero comprar essa bolsa, custa $10. A hora que eu vou pagar, ela calcula lá, 7% a mais. Isso muda de estado para estado. Então é a mesma coisa aqui no Quebec, aqui no Canadá. Só Uhum. que o Quebec em si é uma província completamente não, eu não sei também porque eu não conheço os outros estados, nunca vivi em nenhum outro, esse é o primeiro. Mas assim, não só a língua é diferente, muita coisa aqui é diferente, a cultura das pessoas. Um exemplo, aqui tem um imposto diferente do que não tem nenhum outra província, que é o QPIP, que permite aos pais pai homem tirar a licença paternidade. Então, então, por exemplo, digamos que eu tive um filho, eu e o Gurs, que a gente pode escolher qual dos dois que vai parar de trabalhar. Ou a gente pode ficar 6 meses cada um, porque se não, eu não sei todos os detalhes, mas se não me engano, você pode chegar até 2 anos desde que o último ano você não recebe. Mas, enfim, você pode dividir com seu esposo, entendeu? Ou pode ser que não, pode ser que eu diga não, eu só quero ficar essas 2 semaninhas aqui e eu quero voltar a trabalhar. E aí o Gurski fica em casa cuidando do baby. Então, é um direito que tem e que todo mundo paga por esse imposto. Ah, legal. E quantas províncias tem aí ao todo, você sabe ou não? Eu sei, né? Mas agora de cabeça não estou me lembrando. Mas não é muita, não é igual aos Estados Unidos, é tipo umas 6, 7. É, Quebec, British Columbia, Manitoba, Yukon, ai, gente, tem um que é tipo, Nunavut. Manitoba é que eu acho mais engraçado. Toda vez que eu falo, penso besteira. Onde você mora? Lá no Manitoba. Onde você nasceu? Que Vai lá para aqui no Manitoba. Brasil, né? Toba é Hã? outra coisa. Toba aqui no Brasil é outra coisa. Para os brasileiros. Manitoba, onde você vai morar? Lá no Manitoba, né, eu fiz, só perguntei. Lá no Motoba. Assim. Aí tem Yukon e tem, acho que é o Nunavut e os Northwest Territories. Eu não sei como é que, acho que é Northwest Territories, esses dois é tipo norte. Não, é tipo norte do norte. E lá, eu sou louca para morar lá, mas o Gusto não quer ir porque diz que deve ser só gelo. Mas, por exemplo, eles têm tanto incentivo para você morar lá, que aqui no Quebec você paga mais ou menos quase 40% de imposto. Você paga uns 30% de imposto, juntando tudo, sabe? Do que você ganha, nananã, conforme vai descontando esse QPIP, blá, 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 dá uns 30% de imposto. Lá no Northwest Territory é 2% de imposto e só, e deu, não tem mais nada. Não é igual aqui no Brasil que a gente paga imposto até para respirar, né? Não, mas não, o que eu tô querendo dizer não é isso, tá? O que eu quero dizer é que lá eles têm esse imposto bem baixo justamente para incentivar as pessoas a irem morar lá, a trabalhar lá e morar lá. Ninguém. Tem pouco, né? Se aqui a mão de obra já é escassa, eu imagino que lá deve ser. Não conheço, sou louca para ir. A gente chegou aqui há pouco tempo e chegou no inverno
é uma época já que as pessoas ficam mais inclusas e ainda reclusas, falei errado. E ainda chegamos no meio da pandemia, então não conhecemos muita coisa. Nesse meio tempo a gente teve bastante dificuldade, né? Engravidei, minha filha faleceu, então não conhecemos muita coisa por aqui ainda. Mas só para dizer como que é diferente as províncias aqui do Canadá, como que é essa história. Mas eu não posso falar muito das outras, porque nunca as frequentei. E como foi essa adaptação? Você chegando aí com frio, com essa temperatura? Porque você já morou em vários países, né? Falando para os nossos ouvintes, a Jamília já morou em muitos países do mundo. Só que eu acho que você nunca morou em nenhum lugar tão frio igual aí, se eu não me engano. Morou, Jay? Eu já morei em lugares frios que a gente tinha inverno com neve e tudo mais, mas não tão prolongado como aqui. Primeiro, a gente gosta de frio, né? Eu e o Gurski. Então, quanto a isso, não é uma coisa ruim. O frio, muito, muito frio, não faz tanta diferença na sua vida, uma vez que você está aqui, porque tudo é adaptado para isso. A casa é sempre quente, a água é sempre quente, a estrutura é toda de boa. Então, o máximo que você passa é frio. No nosso caso, nós não temos carro aqui. Então, o frio que você sente é daqui para o ponto de ônibus, daqui para o mercado. E onde a gente mora é tudo walk distance. Então, 10, 15 minutos para fora. E aí a gente já está em algum desses lugares e não é frio. É tudo climatizado, né? Tudo é climatizado. E aqui é diferente também, uma outra coisa diferente dos Estados Unidos, porque a gente muitas vezes tem uma cabeça que é a extensão, os Estados Unidos e Canadá é meio que uma extensão. Não, tem muita coisa bem diferente. Por exemplo, aqui tudo é climatizado aqui no Quebec, mas pro inverno. O nosso apartamento mesmo não tem ar-condicionado. Tem aquecedor, mas não tem ar-condicionado. Exatamente. Tem aquecedor, tipo, vamos dizer, central, né? Em cada quarto, cada cômodo tem um termômetro onde você digitar, tudo, você digita qual que é a temperatura que você quer ali, né? Mas só de aquecimento, não tem de ar-condicionado. Eu fiquei boba quando descobri isso, porque eu achava que ia refrescar também, mas não. E faz um calorzinho, viu? Aqui. Esquenta também? Esquenta, filha. Todo mundo tá falaram aqui, os brasileiros que falaram pra gente, até uma amiga de Fortaleza que eu conheci, falou que não, que fazia mais calor que Fortaleza. A gente ainda não pegou isso, né? E nós já estamos em meio de julho, já era pra estar um inferninho, mas como esse ano tá sendo muito atípico, tanto o inverno como o verão, e eu acredito que talvez seja um pouco consequência da pandemia, né? Porque a poluição geral, tudo mais mudou, alterou muito, o clima meio que tá voltando. O inverno aqui não foi tão forte como nos outros anos, de acordo com as pessoas, mas voltando a te falar da diferença do frio, aqui sim faz um frio. Nós chegamos dia 1º de outubro. Não é frio extremo, é frio prolongado. Sim, faz um frio extremo, mas como sua casa está sempre aquecida, você não percebe. Só que é um inverno prolongado. A gente chegou dia 1º de outubro, estava frio. Tava um frio aí do Brasil, vamos dizer, tá? Uns 10 graus. E aí, a primeira vez que a gente foi sair de blusa, sem blusa, foi que meio de maio. Foi o dia que eu fui tomar minha vacina, 15 de maio. Então, todo esse tempo era sempre com blusa de manga comprida. Tava sempre frio lá fora. Então, entendeu? Então, assim, teve os dias de menos 20, menos 23. Tem, nesses dias você coloca um baita casaco, mas daí você chega no lugar, você tem que tirar, você tira igual, porque lá tá quente igual. Então, é isso. Mas a maioria das pessoas sente muito.
Aqui, por exemplo, você está deprimido ou ficar triste é realmente considerado uma coisa para te levar ao médico, para você faltar ao trabalho. Existe número de telefone para você ligar com relação a isso, porque as pessoas. E É é uma uma doença outra. séria, né? É uma coisa séria, porque realmente o inverno faz muito isso com as pessoas. É uma outra cidade. No inverno parece que quase não tem gente, é muito mais é, calmo, assim, quase não tem ninguém na rua, escurece super cedo. Agora escurece o quê? No verão escurece 9h30 da noite e 4h30, 5 horas da manhã já tá sol. Fazendo uma brincadeira de tiozão, aí as pessoas no inverno não tem muito calor humano para para se É, desejar, vamos dizer assim, para se animar umas com as outras, né? mas eu acho que isso é mais de brasileiro. Sim. Porque a gente, o Douglas, eu na escola só fiz faculdade, então as pessoas que eu conheci daqui são do estudo, mas era tudo online, e o Gurski no trabalho. Então, o pessoal daqui, eles não ligam tanto. Agora, brasileiro, a maioria dos brasileiros que a gente reclama, conhece, reclama muito, fala que gosta daqui, mas que o inverno é terrível, tananã. Mas tem bastante coisa para fazer no inverno também. Só que Uhum. realmente a cidade tem mais coisa no verão, porque tem muito parque aqui, tem muito parque. E esses parques têm coisa de água, tem piscina, e essas piscinas são públicas. Então tem piscina, muita piscina em todos não vou dizer bairro, não sei como é que eu ia chamar isso. Mas tem piscina nos bairros, tem parque, tem parque, mas não é um em cada bairro, entendeu? É muito parque, muito verde. Tem muita coisa para fazer, festival, coisa assim. Então a cidade realmente vira outra. Parece que tá sempre em festa, muita gente na rua, todo mundo andando de bicicleta, tem sistema de bicicleta para alugar, sabe? Você pega a bicicleta, Sim, aqui no Brasil agora tem, né? Isso também. tem em alguns lugares. Eu lembro, só que assim, a diferença, né? Eu lembro que tinha em Floripa, daí um dia a gente resolveu ir lá para beira-mar e pegar. A gente não conseguia achar dessas benditas bicicletas que estavam todas ocupadas Uhum. e não tinha, mas aqui tem muitas e muitos pontos onde você pega e onde você deixa. Eu acho que a, como é que é? Senso, não é senso de cidadania, sumiu agora a palavra. Mas as pessoas cuidam mais do que é público, né? Por Sim, aqui. sim. Uhum. E não O fato do tanto. brasileiro, né? Aqui no Brasil, lá no Rio mesmo, quando eu morava lá, eles começaram a implantar aquele sistema de patinete. Só Aham. que os caras, mesmo com rastreador, todos os caras davam um jeito de roubar. Tá? E as bicicletas que eu mesma só utilizava as bicicletas de Itaú, porque a minha bicicleta não tinha levado para lá e eu andava muito de bicicleta no Rio. E aí? Então, tô Tá. aqui ouvindo. E aí, Então, a gente andava com essas bicicletas do Itaú lá em Fortaleza também. então, e aconteceu muitas vezes de eu ir pegar e não ter bicicleta e ouvir os Ou caras tá falando ruim, né? Várias vezes a gente era pegava a bicicleta, quebrada, ela estragada. tava meio ruim. Sim. Então, é uma coisa que é interessante. Mas, assim, um choque que eu tive quando cheguei aqui é que eu vim com essa cabeça de extensão dos Estados Unidos. Então, eu achei que aqui seria mais ou menos um pouco como lá. E não é bem mais bagunçado. No meu Uhum. ponto de vista, eu acho bem mais bagunçado, no sentido assim, carrinho de mercado, por exemplo. Gente, tem carrinho de mercado direto nas ruas, assim. Como aqui tem cultura de muitos lugares, cada um traz um Uhum. pouco do seu jeito de viver e vive assim, e traz mesmo as coisas ruins. Então tem muito lixo na rua, sabe? Tem umas coisas Sim. assim que eu não achava que fosse ter. Eu sei que, por exemplo, nos Estados Unidos você joga lixo na rua, é US$ 1.000 de multa, entendeu? Mas é uma coisa assim que é mais regrada, e aqui não. Aqui, como eles aceitam muito tudo
todo mundo tem que ser aceito do jeito que é muito isso. Eles são bem liberais para várias coisas assim, muito né? liberais para tudo, eles são bem liberais para tudo. Então, eles não gostam de enquadrar em nada, nem religião, nem até com essas coisas assim. Então, às vezes, eu acho que devia ter uma política mais para fazer as coisas funcionarem mais certinhas. Mas isso eu estou falando de Montreal, porque Montreal é uma cidade extremamente cosmopolita, então, e enorme. Entendi. Todo mundo fala que quando você vai para o interior a coisa muda. Uhum. Tanto que são o pessoal mais quebecois pure laine, que eles chamam, né? Que é tipo linha pura aqui do Quebec e tudo mais. Dizem até que eles são mais racistas, esse tipo de coisa. Aqui eu nunca vi nada disso. É muito. Entendi. Todo mundo aceita. Aqui tem muito muçulmano aqui, que as mulheres, os homens não, mas as mulheres usam muito a roupa sempre cobertas e tudo mais, e não tem ninguém fica olhando, ninguém faz nada, é super normal, super de E você se boa. sentiu bem-vinda aí, sendo brasileira? Sim, não tem tanto brasileiro assim como tem de outras nações, mas Uhum. sim, é, é o que eu te falei, eles têm toda uma política para aceitar, para receber o imigrante, porque eles precisam de imigrante. Então, por um lado, eles complicam um pouco a sua documentação, dificulta um pouco, mas por outro lado, eles precisam. Então, a gente faz curso de francês, que é oferecido pelo próprio governo, e eles ainda te dão uma ajuda de custo para isso. Uhum. Então você faz, vamos dizer assim, gratuitamente o curso, né? Sempre, você consegue viver normalmente aqui tudo. Agora eu estou participando de do próprio Ministério aqui de francização e de imigração. Eles te ajudam a se enquadrar no mercado de trabalho daqui, então eu resolvi participar justamente para conhecer o que eles oferecem. Então eles dão workshops sobre entrevistas, sobre como é o meio de trabalho aqui. Uma das coisas que foi falado, por exemplo, que é bem diferente do Brasil, é que as pessoas separam muito o trabalho de vida pessoal, no sentido de você dificilmente vai desenvolver uma grande amizade no seu trabalho. E isso o Uhum. Rusk já falava muito no trabalho dele, tipo, cada um almoça sozinho, entendeu? Não existe Uhum. essa história de tomar cafezinho e ficar conversando da vida, não existe. Você senta, ele conversa com os outros para perguntar alguma coisa do trabalho, eles te respondem e volta cada um pro seu trabalho. Entendi. Entendeu? Não tem essa. O que, em partes, valorização, é responsabilidade, né? Você está sendo pago para trabalhar, não para ficar tomando cafezinho. Uhum. Porém, mesmo depois do trabalho, assim, diz que aqui o pessoal é mais fechado para sair, para marcar alguma coisa. Ninguém, até o cara do workshop, né, o professor, vamos dizer assim, que estava dando o workshop, falou: ninguém do seu trabalho dificilmente vai te chamar para ir para casa dele, ou vai chegar lá comentando coisa da vida pessoal dele. Então, nesse sentido, eles são um pouco mais fechados. Então, mas eles oferecem isso, workshop para você entender mais o mercado de trabalho. Uhum. Eles oferecem uma infinidade de coisas para você se estabelecer aqui, se você precisar de ajuda para fazer até o seu currículo. Tem organizações que são pagas pelo governo que vão te ajudar a fazer isso. Uhum. Bem legal. Ô, Jay, agora voltando ao o tema principal do nosso podcast dessa semana, né? Com relação à autoestima. Assim, a definição de autoestima que eu encontrei aqui, assim, que eu mais gostei foi que ela inclui uma avaliação subjetiva que a pessoa faz de si mesma, como sendo intrinsecamente positiva ou negativa em algum grau. A autoestima envolve tanto crenças autossignificantes e emoções autossignificantes associadas. Também encontra expressão no comportamento. Você se considera uma pessoa com uma boa autoestima?
Eu não me considero uma pessoa com uma boa autoestima. Eu já tive. Essa semana mesmo estava conversando com um tutor aí, e ele estava falando da diferença de autoestima e autoconfiança. Para mim, não Sim. tem muita separação, não. Uma pessoa com Uhum. uma boa autoestima, normalmente ela é autoconfiante. E eu Eu acho concordo. que, né? Eu acho isso. E ele estava colocando, separando isso. Para mim, eu acho que não. E eu, durante muito tempo, quando eu era mais jovem, eu era bem mais autoconfiante. Você Eu acho que precisa. pode se separar se você falar assim, que você é autoconfiante no seu dia a dia, tipo, você tem confiança que você sabe fazer as coisas, que você não titubeia, mas em relação a você mesma, a sua aparência, você não se sente bem. Apesar de Nesse verdade, daria para sentido fazer dá para essa separar. separação. Sim, nesse sentido, exatamente. Nesse sentido, dá para separar. Então, autoestima, eu já tive bastante dificuldade com isso. Eu acho bem difícil a mulher que nunca teve. Às vezes a gente tem umas que tem para mais, tem outras que tem para menos. Mas uma boa autoestima leva você para qualquer lugar. Sim. Quando a autoconfiança, essas coisas levam para você a qualquer lugar. Quando você tem. A primeira vez que eu viajei internacionalmente, estava com dois amigos meus. A nossa primeira viagem foi para o Afeganistão. Mas aí, essa é uma outra história. Na volta, nós ficamos uns 15 dias ou mais parados em Istambul, porque deu problema no Afeganistão com relação a caramba, não era Al-Qaeda, era outra antes da Al-Qaeda. Esqueci o nome agora. Uhum. Era o povo do Islamabad. Bin Laden. Não, esqueci o nome agora. Bem, isso foi 2006. 2006, Uhum. 2007. E aí eles estavam fechando as fronteiras. E a minha chefe da nossa viagem, assim, vamos dizer, da nossa Uhum. equipe, tremeu na base, queria ir embora, que nananã, que estava fechando a fronteira. Eu não queria ir embora, porque eu fui para lá com fé em Deus, foi ele que me levou. E acho que você estava lá, as coisas iam dar certo, a gente podia continuar, mas enfim. Ela quis sair, e aí nós fomos para Istambul, e lá ficamos por uns Uhum. 15 dias ou mais, porque foi na época que a Varing faliu. Tá. E todo mundo não, mas acho que essa minha líder, era tudo passagem da Varing. E a gente não conseguia nem trocar, nem não sei o que, foi um auê. E aí, quando nós estávamos lá, estava eu e esses meus dois amigos, ninguém falava inglês direito, né? E Você aliás, ainda não um falava deles, inglês? eu falava o inglês que eu tinha aprendido na faculdade. Aham. Só. Arranhava, então. E ninguém falava direito. Essa minha líder falava um pouco melhor, mas ela não tinha nada de segurança. E aí, quando ela chegava para falar nos guichês, ela gaguejava, daí eu já ia e falava em cima. E tinha um menino que falava bem. Uhum. Só que muitas vezes eles falavam para eu conseguir as coisas. Toda vez que era para tipo assim, a gente precisava de um favor, ia querer trocar uma passagem, ou ia pedir um desconto, ou sei lá o que fosse fazer, era sempre eu que tinha que pedir. Porque não adianta você dizer que não, falar que o mundo é machista ou que você não, mas não adianta, gente. As mulheres têm esse poder de conseguir as coisas. Quando elas, quando elas são autoconfiantes. Não adianta Uhum. dizer que beleza, eu não estou dizendo que eu consegui as coisas porque eu sou bonita. Não, porque você é mulher, deve você dar um sorriso. Não tive que fazer nada de errado, entendeu? Mas é só porque é novinha, né? Tinha 23 anos, mulher, então Mas eu mais quero frágil. falar uma coisa pro pessoal que tá aqui, pros nossos ouvintes. A Jamília é uma mulher muito bonita e a beleza dela é exótica e chama atenção. Não adianta você falar que não. Você pode não interpretar Não, isso 100% na sua vida, mas você no meio da multidão, você chama atenção, sim, Jamília. Eu já conheci muita mulher nessa vida, muita mulher bonita, e você se destaca assim porque a sua beleza é bem exótica.
Muito obrigado. Mas não é só isso. É porque quando você não acho que é obrigada, mas não acho que é isso. É aquela história. Eu vejo que assim, a mulher ela é vista até hoje ainda como mais frágil. Em algumas coisas a gente é mesmo. Então, assim, eu ali, se eu fosse lá viajando sozinha, tinha uma mala a mais, por exemplo. Meu, você chora ali, nananã, as pessoas vão passar sua mala, ou vão liberar os quilinhos a mais. Agora vai um cara grandão ali, não libera, entendeu? Mas isso é Então, verdade. é a vida. E aí as pessoas ficam querendo, desculpa, mas ficam querendo essa coisa de, não, de sexo igualdade. Nós não somos iguais, somos diferentes. Uhum. E o fato de me tratarem bem, ou me tratarem de uma maneira mais frágil, alguma coisa assim, por eu ser mulher, não me diminui, não faz de mim menos, muito pelo contrário. Eu usei a minha inteligência. Entendeu? Usei a minha inteligência para conseguir o que eu queria. Não acho Uhum. então por isso que eu sou um pouco meio, não sei, esse negócio de que nós somos iguais. Eu acho que homem é homem, mulher é mulher. Nós somos diferentes e nós podemos usufruir disso de uma maneira legal. Sim, Não somos menos. Não somos. Nós somos diferentes. Tem certas coisas que é cientificamente provado. É cientificamente provado que o cérebro do homem é melhor no sentido de direção, geograficamente falando, né? uhum. Achar um lugar para o outro, sabe? Mapa, usar mapa, essas coisas. Isso é lei. Você pode pegar todas as suas amigas aí, juntar e montar os seus amigos. A maioria dos homens vai ser melhor do que as mulheres Bom, nisso. nisso eu sou Calma, deixa suspeita eu para falar que terminar. eu sou expert em leitura de mapa. Exatamente. Então, mas isso é normal. Agora, você vê no meio das suas amigas. Eu também sou, mas nós somos exceções. Eu tenho várias amigas que se perdem com GPS, várias. Uhum. Entendeu? Porque é Verdade. normal. Porque a gente é normal nesse sentido. Porque quando você faz o trajeto, a mulher, ela tá olhando trocentas outras coisas, ela não tá só olhando a direção ali. Nós somos, Uhum. se você também é bom, eu pelo menos fui treinada, antes de ler, eu já sabia ler mapa. Porque meu pai me ensinou muito nisso. Mas é uma Não, diferença que aprendi na existe. vida, mas enfim. É, mas é uma diferença que existe que a gente pode aceitar e tá de boa, entendeu? Não Sim. sei nem por que eu vim parar nessa conversa. O que eu tava falando? Mas a gente estava falando sobre autoestima. E A falando gente nisso, tá. eu lembrei do grupo, era o Meu, Talibã que você queria lembrar, né? Talibã, exatamente, gente. Eu tava. Talibã. Então, foi na época do Talibã, eles estavam fechando várias fronteiras. Uhum. E hoje, tipo, não mais, mas na época o Afeganistão era um país que você, tipo, tremia só de ouvir o nome. Você não passou por uma situação, negócio da burca, que você me contou uma vez? Eu É, não lembro. Que você estava com aparecendo um pouco mais o rosto e vieram te repreender. Não, eu não lembro que você me contou uma situação. não, Acho que foi. várias situações acontecem lá. Agora, eu vou voltar aqui para o papo da autoestima e do Afeganistão, Sim. porque a gente pensa que as mulheres lá, né, elas não, muitas, a mulher lá, ela realmente, em algumas famílias, ela é tida como uma coisa, ela nasceu para servir ao homem. Mas a gente imagina que por debaixo daquela burca, né, tem, sei lá, tá toda largada, mas não. Elas Uhum. são muito vaidosas, elas usam salto na lama, coisa que, assim, eu jamais ia conseguir. E mesmo com burca, para quem não sabe, a burca, dá um Google aí, mas é aquela capa que cobre inteira, que cobre até o olho, tem só uma telinha no olho. Uhum. Que enquanto o Talibã era o governo do Afeganistão, a burca era obrigatória.
quando eu fui para lá, os Estados Unidos já tinha meio que tomado, já tinham liberado do Talibã e tudo mais, então ela não era mais obrigatória. Porém, o véu, né, a scarf, né, porque o Afeganistão, ele é um país islâmico, então a lei é a religião, ele não é laico, né? Ele é islâmico. Então, a pessoa nasceu no Afeganistão, ela é obrigada a ser muçulmana. No nosso caso, como eu estava lá como um expat, né, um expatriado, uma pessoa de fora, eu posso dizer que eu não sou muçulmana. Eu tenho o direito de não ser muçulmana, porém eu não tenho o direito de propagar a minha fé. Então eu não tenho direito, tipo, a reuniões de cunho evangelístico, de fé, de religião, coisa, isso não pode. O fim de semana lá, por exemplo, é a quinta e a sexta. Que a sexta é o dia santo no islamismo. Então, mas voltando às mulheres, né? Desculpa, eu falo demais. As mulheres, então, fica tranquilo. Elas têm sim uma autoestima muito grande dentro delas, porque elas sonham em encontrar um homem que vá valorizá-las, porque existe sim entre eles alguns que são bons, né? E eu digo assim que não é que todos os homens lá são ruins, é que a cultura ali, entendeu? Eles crescem com essa ideia. Eles podem ter até quatro, mas isso não é só no Afeganistão, né? Pode ter até 4 mulheres, desde que você cuide de todas elas. Porém, no Afeganistão em si, a mulher ela é muito, muito, muito desvalorizada. Então, mas elas têm o jeito. Me perdi agora. O que era que eu ia falar do debaixo da burca? Bem, perdi qual que era o que eu ia falar. Mas elas, então, debaixo da burca, elas sempre, a maioria delas. Então, Você estava falando sobre a autoestima delas. Então, eu perdi. Não, eu tinha um ponto que era uma história que eu ia contar, mas esqueci, perdi. Mas, enfim, os casamentos são desde muito cedo já, então você pode casar com criança, tá? E as histórias são, assim, as mais tristes que você pode imaginar, no sentido que de criança, que já menina que chegou a falecer na noite de núpcias, de hemorragia, casamento que o pai eles não falam vende a filha, né? Mas tem o dote, tudo mais para a filha, e muito nova. E a mulher apanha, a mulher ela é literalmente para dar prazer ao homem, não só na cama, mas assim, cuidar da casa, ter filhos. Servi-lo, né? Bem servi-lo, assim, né? Exatamente. E, por exemplo, quando nasce se você lê aquele livro da Malala, então, ela até fala no começo do livro, né, que quando nasce uma menina não é comemorado, mas no caso dela, o pai dela comemorou, né, mas ela é do Paquistão. Mas é muito isso, a maioria comemora mais menino, os homens são muito... quando eu falei que que eu ia ter um menino para as pessoas de lá, todo mundo, nossa, como você é abençoada, como você é abençoada. E a mulher que apanha, tá, se nascer menina. A culpa é da mulher, sendo que é uma coisa tão normal para nós, né? Saber que, na verdade, vem do homem, o cromossomo que é do sexo, e para eles, ainda até hoje, é visto dessa maneira. Uma outra coisa sobre autoestima. Esqueci agora, Tati. Eu tô olhando, tô pensando mil coisas. Tô lembrando.
Então, e você vendo essas diversas culturas onde a autoestima da mulher ela é abordada de formas diferentes, o que que você pensa assim a respeito do seu convívio assim com a autoestima, a sua própria autoestima no dia a dia? Volta para esse ponto. Eu acho que a autoestima, ela tem que ser cultivada. Sim. Cultivada e, tipo, meio que diariamente. E eu arrisco dizer que não vem só da gente. É Uhum. difícil, é lógico, você tem que tentar construir isso em você, mas também muito do meio que está aí em volta, que está na sua volta. As pessoas na sua volta, como elas te tratam e tudo mais. Muitas vezes eu vejo a maioria das pessoas que tem problema de relacionamento, sabe, gente que fala, ai, eu tenho dedo podre, só arrumo o cara que me trata mal, que nananana. Você vai Uhum. ver, é justamente um problema de autoestima, porque ela se submete àquilo, se submete a um cara que bate, né? Uma mulher que Muitas se. vezes por não querer ficar sozinha, acreditar que não se Ex- basta, por achar que nunca Isso. vou conseguir uma. Eu enfrento muito isso conversando com as minhas plus size, assim, com as pessoas que eu tenho convívio plus size, porque nós gordas, os homens, muitos homens que quando estamos com alguém falam assim. Ah, mas você tem que dar graças a Deus que eu te quis desse jeito, como se pelo fato de você ser gordo você tem que aceitar qualquer coisa, né? Então, Olha assim, aí, que ridículo. Então, se você você tá não tiver vendo? com autoestima legal, realmente é complicado. Então, infelizmente, você talvez não, mas outras ouviram isso desde pequena, então elas acham que é isso mesmo. E aí elas se submetem a esse amor, entre aspas, né? Desse cara que Sim. te trata desse jeito, mas só porque ele traz comida para casa, ou só porque nos dias que ele tá bem humorado, ele te trata bem, Sim, e por aí. na realidade, a autoestima ela tem que ser construída mesmo, porque que nem eu sou de uma família extremamente machista, racista, gordofóbica, tudo que você imaginar de ruim, assim. Então, se eu fosse depender do meio em que eu fui criada, eu seria uma pessoa insegura, eu seria uma pessoa submissa, eu seria uma pessoa com vários problemas, eu não sei nem se eu estaria viva até hoje, né? Assim, mas é o que você está falando. Isso é o meio que eu fui criado, mas aí eu tive forças para mudar isso dentro de mim e fui construindo isso. Mas se a gente não batalhar, porque é até interessante você contando esse negócio da submissão que você está falando aí, que você viu num país tão distante, numa cultura tão diferente da nossa, mas eu já vi isso, eu vivi isso na minha família o tempo todo. As mulheres da minha família são todas submissas, enfim. Então, essa questão da Mas autoestima realmente varia de cultura para cultura, mas a gente tem que trabalhar ela. Né? isso, tem que trabalhar. A submissão, ela não é uma coisa ruim. A submissão, ela não é ruim. O que é difícil, porque uma casa tem que ter um líder, né? A submissão, ela não é ruim. Só que é a maneira como é tratada, o porquê que é tratado daquele jeito. Mas isso é uma outra história. Mas o negócio da autoestima é isso que você falou. Você conseguiu construir sua autoestima como? Se se relacionando com outras pessoas. E por quê? Porque você foi atrás do conhecimento, você viu que você tinha capacidade, você leu, você estudou. Eu vejo que a minha autoestima, a minha autoconfiança, vamos dizer assim, chegou a ser tão forte porque eu vim de uma família super simples. Eu lembro que Uhum. quando eu era adolescente e eu falava que eu queria ir para Itália, a minha irmã ria da minha cara, dizia que eu era muito romântica. A primeira vez que eu viajei, que eu entrei num avião, eu tinha 23 anos. Então, eu vim. Só que como que eu consegui isso? É lógico que Deus me abençoou, mas porque eu estudei, porque eu fui atrás, porque eu batalhei. Mas nem todas as pessoas fazem isso. Então, tipo, foi ali que eu construí a minha autoconfiança. Eu lembro um dia que eu estava andando em Nova York. Essa é uma outra história. Eu fui para Nova York, era para eu ir para encontrar um namoradinho, e o cara meio que me deu bolo. Eu fui, passei ano novo, conheci,
ficamos apaixonados, bababá, conversando direto e marcamos de se encontrar de novo. Aí eu ia e comprei a passagem para fevereiro. Quando chegou, sei lá, fim de janeiro, por aí, eu não sei o que deu nele, que ele sumiu. E isso a época que não era WhatsApp, eu não tinha nem smartphone na época. E aí ele sumiu, não respondeu mais e-mail, não respondeu mais mensagem, não ligou, mas não nada. Ok, a minha passagem já estava comprada, o que eu fiz? Aluguei um hotel e fui para a primeira viagem sozinha nos Estados Unidos. Primeira não, que eu tinha já de carro, mas dessa vez. Aí fui, eu me lembro claramente de eu andando em Nova York sozinha, pensando, eu cheguei aqui, meu voo, peguei o metrô, fui pro aeroporto, fui de metrô, tudo andando, nem peguei táxi, nada. Falei, cara, eu consigo qualquer outra coisa. Se eu conseguir me virar aqui tudo sozinha nessa cidade, eu vou conseguir qualquer outra coisa. Então, e é isso que a mulher precisa ter na cabeça dela. Entendeu? E esse tipo de situação vai te ajudando a construir uma autoestima mais. Exatamente, as suas próprias realizações. Então, pode parecer uma coisa pequena, mas para uma menininha que veio do interior, que não sabia nada e que conseguiu isso, para mim na época foi uma grande coisa essa viagem. E aí foi. E é bem isso. Só que a gente varia muito, a gente oscila muito nessa história de autoestima, e é isso que faz a gente não chegar onde a gente quer. Porque se eu tiver sempre, foi até bom conversar com você, que eu me lembrei dessa viagem para Nova York. Se eu tiver sempre esse feeling que eu tive lá aquele dia, eu não teria nem onde eu tô aqui hoje, eu estaria muito mais longe. Eu já teria feito muito mais coisas. Só que a gente oscila, então é isso, a gente tem que se apegar no que a gente consegue, no que a gente vai. Nem todas as mulheres são lindas e maravilhosas e vão conseguir alguma coisa porque elas têm um sorriso maravilhoso. Entendeu? E não adianta dizer que beleza não abre portas, porque abre, né? O que a Gisele Bündchen fez para, entendeu? Nasceu bonita, tá certo? Ela batalhou para chegar lá, batalhou. Mas se ela tivesse batalhado tudo isso, ser bonita. se ela tivesse batalhado tudo isso, fosse feia, ela ia ter vencido em outra parte, não nessa. Então, a gente tem que ver o que a gente tem de bom. Eu tenho facilidade com língua, então eu vou construir minha área nesse aqui. Eu, sei lá, sou gordinha, então eu vou ajeitar nessas. O negócio é não querer construir essa autoestima comparando com a outra. É aí que a gente se acaba. É aí que a gente se acaba, entendeu? E eu vejo que muitas vezes... igual ao outro é muito complicado, né? Hã? Você querer ser igual ao outro é muito complicado, né? Não, e não é só isso. Eu acho que muitas vezes até as mulheres se submetem a esses relacionamentos problemáticos justamente para ter alguém. Quem falou que precisa ter alguém? É legal ter alguém? Mas você tem que estar bem primeiro. E muitas vezes é a gente mesmo que estraga esse relacionamento. Meu irmão mesmo terminou um casamento com uma menina que era muito bonita, mas que ela mesma estragou o bendito do casamento, porque ela tinha vários problemas de relacionamentos anteriores, um ciúme doentio ou não sei o quê. E ela não queria separar, ela é apaixonada por ele. Mas ela mesma estragou tudo. Então, enquanto a gente não cuidar da gente, a gente não consegue desenvolver em volta, né? Eu diria que até tem uma tríade aí muito interessante que a gente falou. Falei bonito agora. Que a gente falou da. Que a gente eu nem entendi o que você falou, se tá gaguejando, tá cortando. Tá cortando? Tá me ouvindo? Agora tô. Melhorou? Eu só ouvi que você falou bonito. Eu falei assim, não, que até tem uma tríade muito interessante. Agora eu falei bonito. Tem uma tríade muito interessante que a gente falou da autoestima, da autoconfiança e eu acho que a autoaceitação também. Né? Ela é uma base muito importante para a autoconfiança, assim, porque você se aceitar como você é, porque, você estava falando esse negócio de querer ser igual aos outros. Parece clichê, mas aquela frase que cada ser humano é estranho ou ímpar é tudo, porque não adianta, você é único.
Mesmo irmãos gêmeos idênticos, eles têm uma diferença que seja mínima, mas eles têm diferenças entre eles. Ninguém é 100% cópia do outro. Então não adianta você querer. O seu nariz nunca vai ser igual aquele nariz daquela pessoa que é dita como que tem o nariz perfeito. O seu corpo nunca vai ser igual. Você entendeu? Porque cada pessoa Sim. tem. E eu acho que a nossa sociedade hoje em dia ela passa por uma dor, ela adoece muito mentalmente, as pessoas adoecem muito mentalmente por essa busca dessa perfeição ilusória que não existe, sabe? É, Essa perfeição física. não só física, né? Em tudo. Por exemplo, a coisa de autoaceitação. É verdade isso. Eu tenho. Agora mesmo estou passando uma grande crise, porque eu vou fazer 40 anos e eu ainda quero engravidar. Uhum. E eu até, quando converso com meninas mais novas, até falo, ó, se fosse você, tinha filho mais cedo. Porque é uma coisa que não volta atrás, que é uma coisa que você fez, por exemplo, e que é muito, no meu ponto de vista, é muito interessante. Porque você tá Uhum. mais. Você tem mais ânimo, você tá mais ali conectado, a diferença de idade não é tanta. Existe sim os pontos positivos de ser uma mãe mais velha, existe, mas também biologicamente existe muitos negativos. Não adianta a gente Sim, dizer que não, que existe, só para fazer um entendeu? parênteses aqui para quem está ouvindo a gente, vocês não sabem, a Jamile está falando isso porque eu fui mãe aos 16 anos, ou seja, hoje em dia eu tenho 41 e minha filha está prestes a fazer 25 anos. E a Jamile foi mãe com quantos anos, Jay? 35. Com 35, então ela está prestes a fazer 40 e ela tem uma criança, um filho criança, né? Então, quantos anos ele É, tem? ele vai fazer 4 agora, né? Tem 3. Falar que Mas o ele deu. negócio não é nem ele, o problema não é ele, nem ele. Ele eu tô de boa. O negócio é que eu quero ter mais filhos. E aí eu fico, gente, será Uhum. que eu tenho ou que eu não tenho? A probabilidade de eu ter um filho com problema é maior. E a questão não é nem essa. A questão o que mais pesa na minha cabeça é vou estar com 60 anos e a criança tá na adolescência. Entendeu? Eu Sim. sei que a nossa geração aos 60 anos não vai ser igual aos 60 anos de hoje, né? Eu imagino que a gente vai estar com mais vivacidade, porque a gente tem cuidado mais da saúde, a expectativa de vida está crescendo e tudo mais. Esses Porém, dias numa entrevista que os 50 são os novos 30. então, em partes, né? Em partes é. Mas, por outro lado, isso gera, sim, uma frustração, porque eu não imaginava que aos meus 40 eu estaria assim. Eu imaginava diferente. Para começar, eu nunca nem quis casar e ter filho, né? Eram Sim. outros planos, outras coisas. E eu fiz tudo isso. Eu viajei, eu aproveitei. Então, eu curti a minha vida. Não é um negócio que hoje eu tenho essa crise achando que eu joguei, não fiz nada na vida, não sou ninguém. Não é isso. Mas aí agora, quando surgiu essa coisa de eu querer, eu não queria que meu filho fosse filho único e tudo mais. Então surge essa dificuldade de ser mãe. E ser mãe aos 40 é uma coisa mais complicada, biologicamente falando, emocionalmente falando também, por tudo, né? Pelo tempo que você tem com as crianças. Eu quando morei nos Estados Unidos, era au pair. O pique que eu tinha para brincar com aquelas crianças, eu não tenho mais hoje. Eu fico com dó do meu próprio filho, porque a impressão que eu tenho é que eu fui uma melhor mãe para os filhos do Gary do que para o meu, porque eu era ligada no 220. Sim. Então é uma coisa que acaba Você acha ter que esses criado uma questionamentos. crise em mim na história da autoaceitação. Isso Porque que eu eu ia falar. preciso aceitar isso, não tem o que eu Você mudar, acha, entendeu? Já você acha foi, que eu com esses decidi. questionamentos da maternidade, você acha que abala a sua autoconfiança? Como que você Então, enxerga isso? sim, eu vejo que abala, porque a impressão que eu tenho é que eu devia ter pensado nisso antes.
Entendeu? Quando eu era mais nova e de querer curtir a vida e viver tudo, eu devia ter pensado mais nisso. E aí hoje eu fico pensando, abala assim a minha autoaceitação, o autoestima, porque eu fico pensando, será que eu devo ser mãe ou não? Sim. Entendeu? É uma Entendo. coisa que eu vou agora. Será que eu vou ser uma boa mãe para essas crianças? Será que eu vou Bom, ter a opinião da amiga paciência? que veio de fora, eu tenho certeza que sim, porque para os ex é uma mãe maravilhosa. Eu já tive bem de pertinho e já comprei, você é uma É, mãezona. mas a gente é uma coisa que a gente fica às vezes não sabe, Tati, porque será que eu vou ter sei lá, eu acho que no fundo toda mulher meio que se questiona isso, né? Sim, a gente De nunca ser sabe uma boa mãe. direito. Mas Exatamente. a idade também faz você pensar num mundo que é um pouco, você perde um pouco aquela paixão pelo mundo. O mundo parece que está muito destruído, É. está muito Não, realmente, é corrompido, muito. muito. E aí eu fico pensando, será mesmo que eu vou trazer uma criança para viver nesse mundo Sim. desse jeito? Então é o tipo de coisa que muda. Negócio de autoestima é uma grande coisa, porque com 20 e poucos anos você tem um filho, agora e você quer perder o peso, você perde num estalar de dedos. Agora, com É. quase 39, gente, vai assim, é uma luta diária para perder 1 quilo. É muito. Entendeu? É muito difícil, não é só exercício, seu metabolismo é outro, a história é outra. Então Nem é me bem fale. complicado. Eu fico pensando, a minha filha que faleceu, por exemplo, será que se eu tivesse meus 25 anos, será que ela teria falecido? Será que não é por causa da idade? Do óvulo e tudo mais? Então, Isso é um é fator uma. também, né, Jay? Mas eu acho assim que quando é hora, é hora. Igual eu conto a minha história para você. Eu tive que ter minha filha porque ela tinha que nascer, porque todos os fatores de risco eu pratiquei para não tê-la. E quando a gente não tem que ter, você pode passar a gravidez inteira deitada, fazer um acompanhamento 24 horas, que não vai acontecer. Então, eu acho que assim, isso É, também acho que você não pode se culpar você, ou culpar seu corpo, ou sua idade, essas coisas, porque aí não é. sim, é uma coisa, é uma briga. Realmente a gente não pode se culpar, mas a gente também. Mas existem os fatores, existem a ciência, não tem como você negar isso. Então, Sim, não, a idade influencia, é, com certeza, com certeza. então não tem como isso, você não questionar isso, né? Não tem como não pensar nisso. Mas Aí são neve tudo conta, coisas que passam na cabeça, né? sim. Nesse sentido. Mas voltando a falar uma coisa sobre autoestima, eu tenho uma história que eu até não lembrava mais. Outro dia uma amiga minha me lembrou porque eu dei esse anel para ela. Eu tinha um anel de prata que um dia eu estava usando no Afeganistão como professora, e uma das minhas alunas falou: ai, que lindo esse anel, nananã. E eu falei: eu ganhei do meu pai. Aham. E aí ela, sério? Daí eu falei, é. Aí ela disse, nossa, falou para outra menina, olha só, no outro país, né, no Brasil, eu quis dizer, os pais dão um anel bonito desse jeito, enquanto aqui eles batem na sua cara e fazem você casar obrigada. Uhum. Uma menininha, nem sei quantos anos ela tinha, uns 15, uns 14 anos, falou isso. E aquilo ficou muito marcado para mim, e aí eu acabei dando esse anel para uma amiga minha, e ela me lembrou dessa história outro dia, quando ela tava com esse anel. Então é a coisa, né, da autoestima ser construída. A Sim. gente tem que Tem construir que ir com o que a gente trabalhando, né? ir trabalhando. É por isso que eu falo que a solução do mundo são as crianças. A gente tem que construir na vida delas, construir Sim. na vida das meninas, dos meninos. É,
Essa Um exemplo de autoestima. como a educação muda, eu tenho exemplo minha filha. Minha filha, ela é uma pessoa totalmente livre, assim, com relação a essa questão do corpo. E já aconteceu, tipo, de eu estar na casa dela, ela tá andando pelada pra cima e pra baixo. Fala, Bruna, põe uma roupa. Ah, não, mãe, você já me viu pelada, eu não tenho nada pra esconder e continua andando. Por que eu tô falando isso? Porque ela não tem aquele pudor no sentido de, ai, é muito feio, eu não vou mostrar. E minha filha não tem um corpo perfeito, minha filha não é uma mulher padrão, vamos dizer assim. Ela é bem fora do padrão, mas assim, de tanto eu falar, não, você é linda, se aceite do jeito que você é, seja uma mulher. É, Isso agora, se eu reprimisse, se eu falasse, não, isso é feio, não faça isso, esconda isso, o corpo não, sabe? Eu fiz ela, sim, assim, eu acredito que a educação, você fazer a pessoa aceitar o próprio corpo, gostar de si mesma, sabe? A gente falar sim, para os nossos aceita. filhos o quão lindos eles são, essas coisas, É, é muito legal, porque tem cabelo, né? é, Cabelo, também tive tanto problema com cabelo, e hoje conheço uma pessoa que, tipo, vira e mexe, fala pra filhinha de 1, 2 anos, ai, vem aqui, deixa eu arrumar esse seu cabelo, tá horrível, que é cabelo enrolado, armado, ai, se fuar. Não, gente, deixa, a pessoa tem que aceitar, desde pequeno, ouvindo aquilo, fica muito é. difícil mesmo, aí depois fica complicado Isso essa com história. certeza no futuro vai abalar sua autoestima, porque Com mesmo que certeza, você porque não tenha aquilo consciente, é, inconscientemente você vai ter, né? tem um livro, O Poder do Discurso Materno. É de uma escritora argentina, eu sou péssima para lembrar nomes e eu esqueci o nome dela. Hum, Mas fala muito sobre isso, porque o nosso discurso sobre as crianças, não só o discurso materno, né? Mas o discurso como professora ou como qualquer tia, tio, avó, como que isso influencia na vida das crianças. E eu fico pensando, até discuti isso com a minha terapeuta uma vez, se a infância, se a primeira infância, se ela é tão valorosa, né? Ela meio que dá um, como que é o nome? Não é mastro. Eu esqueci o nome aquele negócio do barco que você vira para um lado e vira para o outro e mostra para que lado. O leme. Ela é, meio que é o leme, né, da sua vida. é, Então, se a primeira infância, se a infância é tão importante assim, por que que a gente não valoriza? Ninguém se importa. Por que que nós colocamos as nossas crianças numa creche com em meses? Por que sim, que nós não estudamos sobre isso? Por que que a gente não desenvolve tudo isso nas crianças? Então, eu vejo que é ali que começa. Tudo que você sim, fala para uma criança, aquilo. Qualquer um de nós, a gente sempre tem coisas que a gente lembra, que a gente ouviu quando era pequeno e que aquilo ficou na cabeça. sim, E não só para o bem, mas não só. Às vezes a gente cobra demais. Por exemplo, eu vou dizer eu na escola tive muito esse discurso no sentido de porque você vai ser uma grande pessoa. Eu lembro uma professora falando para mim, Jamília, eu acho que um dia ainda vou ver seu nome no outdoor. Porque ó, se um dia eu te encontrar e você não for no mínimo juíza, você vai ter jogado sua vida fora. Nanana. Então isso muitas vezes me causa insatisfação hoje uhum, por ter ouvido tudo aquilo. Então a gente tem que ver o que a gente fala para as crianças, que muitas vezes a gente fala, eu tenho que me policiar, porque o Zeke mesmo fala que vai ser piloto de avião. E é lógico, né, que eu vou amar se ele for ser piloto para me carregar para cima e para baixo. Diz o uhum, curso que eu vou ficar mais feliz se ele for piloto do que se for médico. Não é verdade. Mas a gente tem que cuidar nisso também, porque muitas vezes a gente coloca essas altas expectativas. Então, na minha casa, com relação à minha mãe, não. Eu sempre ouvi muita coisa ruim. Mas eu as minhas também, professoras sempre me colocavam lá em cima. Então, eu achava que um dia eu ia chegar num ponto que com a minha consciência eu ainda não cheguei. E isso me causa uma
insatisfação tremenda, e isso abala horrores a minha autoestima, porque daí eu fico pensando, gente, se eu era aquela Jamile, eu tinha tudo aquilo, todas aquelas condições de chegar onde essas pessoas falaram e eu não cheguei, então eu joguei tudo fora. Jamile. Meu Deus do céu. Entendeu? Então, mulheres que conhece que foi mais longe, já conheci na minha vida, amiga, só que você já conheceu do mundo, só que você já fez a diferença na vida de tanta gente. Tem que dar valor a isso também. Poxa, nossa, você fez Ai, peraí. Tô tocando aqui, ó. Tá escutando, chegou aqui o Zé, que agora tô escutando a campainha da bicicleta dele. Hello! Ele toca para dizer que chegou. Eu vou ter que desligar agora. Depois a gente conversa mais. Só pra gente lembrar, só pra falar aqui, o nome da autora é Laura Gutman, não é? É, essa mesmo. O Poder do Discurso Materno. Tá. Então tá, Jay. Muito obrigada. Muito obrigada. Mães lerem. Muito obrigada aqui pela nossa conversa. Espero que vocês tenham gostado do nosso papo. Jay, até semana que vem. Para vocês que estão ouvindo, até amanhã, que eu vou estar aqui com mais uma convidada no nosso podcast de Louca Champanhe. Amanhã ela conversa, ela convida alguém mais engraçado, tá? Prometo para vocês. Ai, Gina, foi ótimo o papo. Beijo, amiga. Beijo, tchau.